Temos aí mais uma segunda-feira caótica para todo o mercado cripto e nesse panorama a gente vai ver o que está acontecendo com o Bitcoin e o que pode acontecer aí para o decorrer dessa semana, principalmente falando de curtíssimo prazo. E a gente vai ver também algumas altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial, que tem caído bastante aí no decorrer das últimas semanas e principalmente o token Hypercycle que foi lançado hoje. E como vocês sabem, esse é um token muito aguardado por mim e é um token que pretendo estar adicionando em minha carteira, principalmente na minha carteira de tokens de inteligência artificial. E hoje eu vou estar passando para você o que eu estou esperando aí para estar comprando esses tokens, sendo que eu ainda não comprei, tá? A gente vai falar sobre isso, porém, a gente vai falar sobre isso no final, porque a gente precisa ver o que está acontecendo com o Bitcoin antes de falar ou antes de analisar o altcoin. E para o dia de hoje a gente tem o Bitcoin caindo, no momento 1,5%, porém chegou a cair aí mais de 2% para o dia de hoje. Isso porque a gente teve alguns rompimentos importantes aqui no Bitcoin, principalmente quando a gente vai utilizar ou quando a gente vai observar as médias. E essa média em azul que está aqui no meu gráfico é a média de 50 períodos e é a principal média, na minha opinião, é a principal média para estar observando aí tendência de curto prazo, tá? A gente teve aqui o Bitcoin segurando na média de 50 períodos em momentos cá atrás e depois que ele rompeu para o dia de ontem, a gente teve aqui uma continuidade bem expressiva para baixo, porque a gente teve o principal suporte de curtíssimo prazo para Bitcoin sendo rompido. Então, ele rompeu, confirmou e depois deu continuidade em todo o dia de hoje, ou no decorrer do dia de hoje, trazendo aí uma desvalorização ou uma depreciação de mais de 2%, tá? Porém, isso é passado, já aconteceu e a gente precisa entender o que pode acontecer para o dia de hoje. Observe, essa linha que eu marquei aqui em azul é a linha onde está posicionado a média de 50 períodos, ou seja, se o Bitcoin rompeu a média de 50 períodos no gráfico diário, existe a possibilidade dele tentar buscar essa média de 50 períodos de novo para romper e tentar formar um bear trap, ou para tentar utilizar como resistência. E observe, aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem também a média de 50 períodos tentando chegar até essa região, confluindo entre 4 horas e gráficos diários. Isso observando apenas a média de 50 períodos, tá, pessoal? Então, existe a possibilidade do Bitcoin tocar aqui de novo nessa região de 28.400, 28.500, tá? Então, existe a possibilidade do Bitcoin fazer um pullback, tentar formar um pullback, um reteste nessa região, sendo que ele tinha aqui um suporte de curtíssimo prazo nessa região de 25.500, no qual ele não rompeu de primeira. E no dia de ontem ele conseguiu romper, tá? Então ele pode tentar vir buscar essa região aqui de novo, até mesmo para formar uma linha de tendência de baixo, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, principalmente com short nessa região, porque ele pode tentar buscar aqui, ultrapassar um pouco para liquidar a galera que está shortando, para depois voltar para baixo dessa região. E aqui vai ser o principal short, tá? Observe, não entre antes da liquidação, porque você pode estar entre os liquidados, tá? Espere esse movimento para que depois você possa estar entrando no Bitcoin. Fiz alguns shorts no Bitcoin, tá? Peguei todo esse movimento de baixa, coloquei lucro no bolso aqui nessa região. Isso porque eu vi que ele segurou aqui nessa região, onde ele segurou cá atrás no dia 1º de maio, onde utilizou como um suporte. E ele está tentando utilizar como suporte de novo, tá, pessoal? Se ele romper essa região, a gente pode ter aqui mais alguns trades até essa região de 27 mil dólares por unidade, onde vai ser o próximo suporte para Bitcoin. Porém, a princípio, eu acredito que ele pode tocar aqui em cima, nessa região de 28.500, e é aqui que vai estar a nossa oportunidade, principalmente se ele fizer esse movimento de ultrapassar, depois voltar e fechar abaixo. Se ele formar esse movimento, vai ser um dos principais movimentos aí para a gente estar pegando short aqui para Bitcoin. Ah, Luiz, mas qual que foi o seu resultado nesse short? Bom, para que você possa acompanhar os meus resultados, principalmente nas minhas análises que eu trago aqui no Bitcoin, você precisa me seguir lá no Instagram. Tá aqui em cima, me segue lá no Instagram e por lá eu publico mais resultado. Eu não consigo trazer aqui no YouTube, porque geralmente os meus trades eu fecho aí de última hora e eu não consigo estar passando aqui no YouTube também para que não fique um vídeo muito longo, então eu publico tudo lá no meu Instagram, tá? Então me segue lá no Instagram, vou deixar aqui em cima, tá? Bom, voltando aqui para Bitcoin, para curtíssimo prazo, esse vai ser um dos principais movimentos que eu vou estar esperando aqui para Bitcoin, isso porque ele tentou formar aqui um pequeno ombro, cabeça-ombro, no time frame de 4 horas, tá, pessoal? Então a gente tem essa possibilidade do Bitcoin voltar um pouco para formar um pullback aqui na neckline, a gente teve o rompimento e a confirmação, então ele precisa formar um pullback aqui na neckline para que ele possa cair lá na frente. Mas isso significa que o Bitcoin vai subir necessariamente? A gente pode esperar alta aqui para Bitcoin para curtíssimo prazo, para que ele volte a cair lá na frente? Não necessariamente, tá? A gente
está trabalhando ou a gente trabalha em cima de ação e reação. A gente espera uma ação ser tomada para que a gente opere em cima da reação. Eu estou mostrando para você uma reação se ele tomar essa ação, tomar essa iniciativa, se o mercado passar a comprar Bitcoin e trazer Bitcoin para essa região de 28.500. A reação, a partir do momento que ele voltar para baixo dessa região, vai ser queda até os 27.800 e provavelmente até essa região de 27 mil dólares por unidade, onde esse vai ser o movimento que eu vou aguardar para estar fazendo um trade aí para o decorrer do dia de hoje ou até mesmo para amanhã, tá? Eu acredito que isso aconteça aí entre hoje e amanhã. Porém, entre hoje e amanhã, a gente precisa pegar trades curtos ou trades que não chegue até a quarta-feira, porque na quarta-feira a gente vai ter um dia muito importante que vai ser a divulgação de CPI, e todas as vezes que a gente tem divulgações importantes assim, a gente tem grandes movimentos, tá? A gente tem muita volatilidade e não é um dia bom. Quando a gente tem grandes volatilidades assim, não é um dia bom para estar tradando. Então, se você for pegar algum trade, o que o Luiz está fazendo é estar fechando ali antes da divulgação de CPI, tá? Quando a gente vai observar mercado tradicional, a gente tem o ouro subindo um pouco aqui no gráfico diário, subindo aí em torno de 0,3, porém observe que o ouro ele rejeitou essa valorização. A gente tinha ali uma tentativa de rompimento de all-time high no gráfico semanal, porém o ouro devolveu tudo e fechou abaixo dessa região aqui, que é uma região, ou era uma região de suporte, vai passar a ser uma região de resistência. Ou seja, se para o dia de hoje o ouro fechar abaixo dessa região aqui de 2.020 dólares por onça, a gente pode ter aqui o ouro caindo um pouco mais. E nesse movimento de queda, de cair um pouco mais para ouro, a gente pode ter o ouro puxando o Bitcoin também, tá, pessoal? A gente poderia ter tido uma queda mais extensa para o Bitcoin para o dia de hoje. Porém, como o ouro está subindo um pouco, a queda para Bitcoin não foi tão extensa, tá? Então eu acredito que para hoje, a queda para Bitcoin poderia ter sido mais extensa se o ouro não tivesse subindo um pouco. Mas, a partir do momento que ele fechar abaixo dessa região de 2.020 por onça, a gente pode ter mais queda para o ouro, trazendo mais o Bitcoin para a região de 27 ou até mesmo abaixo da região de 27 mil dólares por unidade, no qual vai ser uma região onde vai confirmar para a gente que a gente tem um ombro, cabeça a ombro, e a partir desse rompimento a projeção para Bitcoin vai estar em 23 mil dólares por unidade, onde eu vou estar comprando aí, fazendo grandes compras não só em Bitcoin, mas também em altcoin principalmente, tá? A gente tem o Bitcoin segurando no topo dessa região aqui de 48% em dominância. Se a gente tem Bitcoin segurando aqui em dominância nessa região de resistência, então provavelmente a gente pode ter a dominância do Bitcoin voltando a cair um pouco, e com isso a gente pode ter as altcoins ganhando o mercado. A princípio ainda está em topo, a gente precisa de confirmações para que a gente possa estar se expondo mais em altcoin do que no próprio Bitcoin. E a confirmação principal aqui nesse momento vai ser um rompimento dessa região de 47% em dominância. Rompeu aqui essa região, a gente tem possibilidade do Bitcoin voltar perdendo dominância e passar a vez ali para as altcoins, no qual as altcoins vai passar a subir bem mais que o próprio Bitcoin. Quando a gente vai ver mercado tradicional, principalmente aqui o dólar, tá neutro, tá 0 a 0 para o dia de hoje, tinha sofrido uma pequena desvalorização, porém tentando voltar, segurando aqui nessa região que eu considero como uma região de no trade zone. Não dá pra gente considerar como uma região rompida, mas como é uma região, a gente espera aqui ver o que vai acontecer, se ele vai fechar abaixo dessa região, marcando pra gente ou mostrando pra gente que a gente tem um rompimento de suporte, ou se ele vai fechar acima, romper, confirmar para a gente que é uma região de suporte, possibilidade de fundo duplo e passar a subir. Se isso acontecer, se a gente tiver essa valorização no dólar, a gente confirma que o ouro pode passar a cair mais e a gente confirma que o Bitcoin pode passar a cair um pouco mais aí para o decorrer dessa semana ou das próximas semanas, principalmente depois de divulgação de CPI, tá, pessoal? Já vindo aqui para altcoins de inteligência artificial, a gente tem o Singularity Net caindo, ou o token AGIX caindo aí para o dia de hoje, e para o decorrer das últimas semanas a gente teve ali o esfriamento dos tokens de inteligência artificial. Já falei diversas vezes aqui para vocês que, na minha opinião, o hype de inteligência artificial ainda não começou. O que aconteceu aqui foi apenas especulação sobre os tokens de inteligência artificial. Todas essas valorizações que a gente teve em diversos tokens de inteligência artificial foi apenas especulação
e não hype. O hype vai acontecer a partir do momento que o mercado entrar em bull run. Quando o mercado entra em bull run, alguns nichos em específicos vai passar a subir de forma exponencial ou mais exponencial do que a maioria dos tokens. Daí é que entra os tokens em hype. E na minha opinião, o próximo hype vai ser inteligência artificial. Então por isso que eu estou procurando tokens de inteligência artificial, montando carteira com tokens de inteligência artificial e aportando mais e mais em tokens de inteligência artificial, porque eu acredito que ainda vai ter ou o hype de inteligência artificial tá para acontecer, tá bom? Nesse momento, o token AGIX segurando nessa região que eu tinha passado para vocês. Passei diversas vezes aqui para vocês sobre essa possibilidade do token AGIX vir buscar essa região de 25 centavos de dólar por unidade. E nesse momento a gente precisa de uma estrutura, tá? Para que ele possa romper essa estrutura para cima, confirmar para a gente que é um padrão de reversão e passar a subir até o topo desse canal, que é um canal baixista, onde geralmente rompe para cima, ou romper para baixo essa estrutura, mostrando para a gente que ele pode voltar aqui para essa região de 16, 17 centavos de dólar. Ou seja, o token AGIX ainda existe possibilidade de cair um pouco mais, principalmente quando a gente vai observar o Bitcoin, sendo que o Bitcoin está mostrando para a gente que a gente tem possibilidade de cair mais. A mesma coisa que para o token AGIX, temos essa possibilidade de que ele caia um pouco mais, principalmente aqui para essa região de 16, 17 centavos de dólar, onde eu vou estar aumentando mais a minha exposição no token AGIX, tá? No Singularity DAO, a gente tem o Singularity DAO chegando naquele nosso alvo aqui, principal em 32 centavos de dólar, onde passei diversas vezes aqui no canal para vocês que o token Singularity DAO poderia chegar. Ele veio buscar, teve essa desvalorização de mais de 30%. E agora existe, pessoal, a possibilidade dele romper essa região e buscar aqui 50% desse canal, que conflui com o fundo mais baixo aqui em 17 centavos de dólar, ou seja, também existe a possibilidade do token SDAO cair um pouco mais, chegando aí uma desvalorização de mais 40% a 43% em média, tá? Então, eu vou esperar a formação aqui de estrutura, onde ele vai romper para baixo, mostrando que tem mais queda, e daí eu compro cá embaixo nessa região de fundo, ou quando ele romper para cima esse canal, mostrando que a gente tem rompimento de estrutura, rompimento de padrão de continuidade, onde a gente tem a possibilidade de valorização para o token SDAO até essa região de 1,82, tá, pessoal? Então, eu ainda continuo aguardando confirmações no token SDAO para que eu possa estar aumentando a minha exposição, principalmente se o token SDAO chegar aqui a essa região de 17 centavos de dólar, onde eu vou estar aumentando mais ainda a minha exposição no token SDAO. Quando a gente vai observar, ou quando a gente traz toda essa análise para o token que foi lançado hoje, para o token Hypercycle, que faz parte do ecossistema SingularityNet, observe que no token Hypercycle a gente teve um lançamento aqui bem interessante, teve uma boa valorização. Porém, quando a gente vai observar o último lançamento do ecossistema SingularityNet, que foi o Rejuve, a gente teve o mesmo movimento. A gente teve uma valorização bem expressiva no dia do lançamento, porém depois a gente teve queda bem expressiva também, tá, pessoal? A gente teve uma queda ali de mais de 74% para o token Rejuve. Obviamente, o token Hypercycle tem uma tecnologia bem mais interessante do que o Rejuve, tá mais em hype do que o token Rejuve, pode se valorizar um pouco mais, porém, enquanto eles não divulgarem mais detalhes aqui sobre supply circulante, valor de mercado e algo do tipo, eu não vou comprar, porque comprar agora seria como comprar às cegas, comprar sem dados nenhum, sem números nenhum. Então você vai estar comprando aqui apenas observando o preço que você acredita que está barato ou que está caro. Então eu vou esperar, vou aguardar a divulgação de mais detalhes aqui, principalmente de supply em circulação, que ficou meio confuso para mim a princípio, que foi divulgado ou que passaram para mim lá no grupo era de 40 a 43 milhões inicialmente, depois fiquei sabendo que era 18, então ficou um pouco confuso, não sei ao certo qual que é o supply em circulação, tá? E assim que eles divulgarem o supply em circulação, eu vou determinar se esse token tá caro ou tá barato para estar comprando. Mas o token Hypercycle, na minha opinião, vai ser um dos principais tokens para de inteligência artificial, principalmente do ecossistema SingularityNet. Então, por isso que eu vou comprar o token Hypercycle. Vai ser um dos principais tokens para a minha carteira de inteligência artificial. Porém, para que eu possa estar comprando, eu não vou estar comprando em qualquer preço. Eu preciso de números para que eu possa determinar se o token está barato a princípio ou se está caro, para que eu não compre aqui em uma região de topo, como aconteceu no Rejuve. Eu não tenho Rejuve, não comprei Rejuve,
porque é um token de um nicho onde eu não sei se tem muito mercado ou não, tá? Então, token Rejuve eu não comprei, mas o token Hypercycle, sem dúvida, eu vou estar comprando. Eu tô só esperando a divulgação de mais dados para que eu possa estar comprando. E depois da divulgação desses dados, principalmente de supply em circulação, de valor de mercado, eu consigo determinar se está barato ou não, principalmente observando o Rejuve. Se o Hypercycle tiver, nesse momento, um market cap em torno de 3,2 a 4 milhões de dólares, na minha opinião, tá muito barato, tá barato mesmo, isso porque é uma região de fundo aqui para o token Rejuve, e eu vou estar comprando, vou estar me expondo nos tokens Hypercycle, esperando grandes valorizações para médio e para longo prazo, tá? Eu acredito que a gente pode ter valorização de mais de 1000% no médio prazo aqui para o token Hypercycle, isso se ele tiver com valor de mercado aqui de 3 a 4 milhões de dólares, tá? Se tiver ali 40 a 50 milhões de dólares, eu acredito que ele pode voltar, pode devolver parte aí desse market cap, desse valor de mercado, e a partir do momento que ele encontrar fundo no market cap, a gente passa a estar comprando, esperando grandes valorizações, principalmente observando aqui que um market cap de 3 a 4 milhões de dólares é um market cap muito pequeno, tá bom? E é isso para o token Rejuve, é isso para o Bitcoin, principalmente para os tokens de inteligência artificial, e no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre tokens de inteligência artificial. Eu vou estar passando aqui para você mais detalhes sobre o Hypercycle e principalmente quando divulgarem aí mais detalhes sobre supply, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!